A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Glórias a Deus, que até aqui nos ajudou e nos conduziu à sua presença. Estamos gratos a Deus porque Ele tem nos guardado, nos abençoado e nos livrado de todo mal. Venho aqui nesse final de tarde, de sábado. Estamos aí encerrando mais um mês. O mês de março está terminando. Este é o último final de semana do mês de março. Infelizmente, ainda não estamos reunidos nos templos, podendo ali confraternizar juntamente com os irmãos. Estamos com muita saudade dos irmãos, mas estamos aí nos precavendo, nos cuidando e ouvindo as orientações, daqueles que estão no poder, nos orientando e nos aconselhando. Por esse período, nós estamos passando os dias difíceis, dias trabalhosos, mas sabemos que o nosso Deus ele é poderoso para nos guardar e nos livrar e nos abençoar. Meus irmãos, fazer aqui uma leitura no Salmo 46, uma palavra muito conhecida, e eu amo este salmo, que tem como título A Fé Perfeita em Deus. Peguei a sua Bíblia, Salmo 46, uma leitura muito conhecida. Diz assim o salmista: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transporte para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará a romper da manhã. As nações se esbraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Deus Todo-Poderoso, irmãos. Ele, oh, glória a Deus, Ele faz cessar a guerra. É Ele, o Deus de Jacó, é o nosso refúgio e fortaleza. Irmãos, esse salmo, o versículo 1, ele diz assim, Deus é o nosso refúgio. Uma palavra gloriosa para nós nesta tarde. Já preguei várias vezes essa palavra, mas no dia de hoje quero compartilhar com todos os irmãos novamente. Quando estivemos no templo, já foi me dada a oportunidade de falar sobre esse salmo. E hoje eu quero compartilhar novamente com os irmãos e com aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de ouvir essa palavra, da maneira que iremos expô-la. Aqui o salmista ele vem dizer para nós assim, Deus é. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Oh, meu irmão, chegou um momento na vida de Moisés em que Deus se manifesta a ele dizendo, olha Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo, eu ouvi as orações, as súplicas do meu povo. Israel estava vivendo um momento muito difícil ali no Egito. O faraó estava sendo pesado com eles. José já não estava mais entre eles há muitos anos. Mas José deixou uma palavra.
que eles não iriam ficar ali para sempre, quando ele saísse, não se esquecesse dos seus ossos. Sabemos que temos de Deus uma palavra. O Senhor Jesus Cristo, ele diz que por um pouco de tempo estaríamos ainda nessa terra, mas que ele seria tirado, mas voltaria outra vez para nos buscar, para onde ele estiver, estejais nós também. O Senhor Jesus Cristo nos prometeu, e ele é fiel para cumprir, porque ele não é filho do homem para que minta e que se arrependa. Essa é a esperança da igreja, a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabemos que os dias, que o momento está chegando. Pode ser coletivamente próximo e pode demorar. Mas o arrebatamento também chega individual na tenda de cada um. Nos decorrer desses 2000 anos, o Senhor tem recolhido muitos desta terra, porque não são merecedores de homens e de mulheres. Então ele tem ceifado a muitos. E Moisés ouve uma palavra de Deus. Olha, Moisés, eu ouvi o clamor do povo. Ô irmão, quão glorioso é quando o povo, aqui mostrando a nação de Israel, os filhos de Deus, a nação eleita, a menina dos olhos de Deus, clamaram juntos a Deus por providência, por socorro, por provisão. Eles precisavam se esconder de Faraó, mas nas suas casas não era possível. Mas eles precisavam de um refúgio. E esse refúgio era Deus. E Deus ouviu o clamor deles, o clamor de sofrimento. Deus viu a miséria que eles estavam vivendo. E Deus chama Moisés e diz: olha, Moisés, fala para o meu povo que eu ouvi o clamor deles. Eu vi a angústia deles. E Moisés, ao questionar, dizendo: como irei apresentar ao povo e o que eu direi? Deus diz assim: diga a eles que eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Quando o salmista escreve para nós no Salmo 46, dizendo: Deus é. Deus está dizendo para nós, como ele disse para aquele povo naquela época: eu sou o que sou. Deus está dizendo: eu sou o que vocês precisam que eu seja. Para nós, no dia de hoje, essa palavra ela é viva e ela é eficaz. Porque Deus é imutável, Ele não muda, Ele continua sendo o mesmo. A palavra para nós neste dia, para a igreja, é que nós devemos clamar a Deus, buscar a Deus, se humilhar debaixo das mãos poderosas de Deus, para que Ele venha inclinar os seus ouvidos e ouvir o nosso clamor, para que nós venhamos realmente ver que Deus, Ele é. Oh, aleluia! Ele é exatamente aquilo que a humanidade está precisando que Ele seja neste momento. Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus está dizendo para nós que Ele é exatamente aquilo que estamos precisando. Deus, Ele é exatamente o que a humanidade está precisando. Deus, Ele é exatamente o que os governantes estão precisando. Deus, Ele é exatamente o que a igreja precisa hoje. Deus, Ele é o que as famílias estão precisando. Deus, Ele é exatamente tudo o que nós precisamos que Ele seja em nossa vida. Deus, Ele é. O salmista continua dizendo aqui, no versículo de número 5, Deus está no meio dela. Não será abalada, Deus a ajudará a romper da manhã. Deus está dizendo aqui sobre, ou para o seu povo, que Ele está no meio. A palavra para a igreja hoje é que Deus está no meio. E se nós ouvirmos a voz de Deus, porque Ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz
e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Isso quer dizer, aquela família que hoje está em casa, aquelas famílias que hoje estão em casa, clamando e buscando e pedindo e orando e jejuando e consagrando a sua vida, seguindo os conselhos de Paulo, quando escreveu aos irmãos de Tessalônica, dizendo: segui a paz com todos, orai sem cessar, buscai a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. É dias de buscarmos a presença de Deus, para que o Espírito Santo venha estar no meio da nossa família, de nossas vidas, no nosso lar. A igreja física, material, pode estar de portas fechadas, mas a igreja espiritual, ela está em comunhão, ela está na ativa. Ela recebeu o Espírito Santo de Deus que está em nós. Moisés tinha ali uma porção do Espírito sobre a sua vida. E quando ele escolheu 70, Deus tirou da porção que estava sobre a sua vida e distribuiu sobre os 70. E nós podemos ver que uma porção do Espírito Santo na vida de um homem, ela é tremenda, ela é grandiosa. Mas a igreja não recebeu o Espírito por porção, mas o Espírito habita em vossos corações. O Espírito Santo de Deus habita em nós, habita no meio da igreja. E Deus está dizendo que Ele é tudo o que nós precisamos que Ele seja e que Ele está no meio da igreja. Oh, meu querido, então, portanto, não seremos abalados. Essa luta, essa prova, este momento não vai trazer abalo, não irá abalar as estruturas espirituais daquele que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque nós fomos tirados do lamaçal do pecado, de um lugar que não tinha firmeza. Mas hoje nós estamos com os nossos pés firmados na rocha inabalável que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós estamos com os nossos pés firmados na rocha inabalável que é Cristo Jesus, nosso Senhor. O Espírito Santo de Deus está em nosso meio para nos consolar, para nos confortar, para nos dar força, para nos trazer esperança, para nos ensinar, nos orientar, nos corrigir, nos colocar no caminho, porque Ele é o nosso guia, é Ele que nos conduzirá a Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, que nós venhamos estar firmados na palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, que enviou pelos profetas e está registrada para nós. O salmista ainda continua dizendo no versículo 9: Ele faz cessar as guerras até o confim da terra. Oh, irmão, Deus Ele é. Oh, aleluia, Deus está no nosso meio. Deus Ele faz. O que a humanidade e os governantes não sabem o que fazem hoje, muitos pais de família, muitas famílias, muitos líderes religiosos, governamentais, estão desesperados, não sabem o que fazem. Mas se nós entregarmos tudo na mão de Deus, ou se as famílias entregarem tudo na mão de Deus, se a sociedade entregar tudo na mão de Deus, se os governantes confiarem em Deus e entregarem a direção na mão de Deus, Deus Ele faz, irmãos. Está dizendo aqui que Ele faz cessar as guerras até o confim da terra, quebra o arco, oh aleluia, e lança e queima os carros no fogo. Oh irmão, se nós confiarmos em Deus, isso literalmente, verdadeiramente, confiarmos nele de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, se as famílias, os homens, as mulheres, no modo geral, se os líderes, no modo geral, confiarem em Deus de verdade, Deus está dizendo que Ele faz. Oh, aleluia, a palavra diz lá em Lucas 1,37, que Ele faz o impossível.
Porque o nosso Deus é o Deus do impossível, aquilo que eu não consigo, aquilo que a minha família não consegue, aquilo que os nossos familiares não conseguem, aquilo que a nossa igreja, que a nossa sociedade, que os nossos governantes não conseguem fazer. Se nós clamarmos a Deus e entregar na mão dele, ele faz. Era isso que ele disse para Moisés: vai lá e diga para o meu povo que eu ouvi o clamor. Vamos clamar, irmãos. Vamos entregar nas mãos de Deus. Porque Deus, ele faz. Deus, ele é o que nós estamos precisando, o que as famílias estão precisando, o que as pessoas estão precisando nos dias de hoje. E nós conhecemos essa verdade, vamos anunciar essa verdade. Que Deus, ele é tudo aquilo que a humanidade está aguardando hoje. Sabemos pela palavra, pela profecia, que o anticristo irá surgir. E alguns irão achar que ele que vai trazer a solução. Mas a igreja sabe que só existe um, que é, oh aleluia, que só existe um que pode estar no meio e nada ser abalado, que só existe um que pode fazer todas as coisas, porque a palavra diz que nenhum poder foi dado no céu ou na terra por quem devemos ser salvos, e esse poder foi dado a Jesus Cristo, nosso Senhor. Que nós venhamos entender, irmãos, que se Jesus estiver no barco, que se nós abrirmos o nosso coração, a porta do nosso coração verdadeiramente, deixarmos Jesus entrar nos nossos lares, esse é o momento de trazermos a presença do Espírito Santo de Deus para dentro dos nossos lares. Porque se nós conseguirmos clamar a Deus para que Deus se volte para nós e nos visite verdadeiramente, nós estaremos seguros, porque Ele é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. E se Ele se fizer presente em nossos lares, nós não seremos abalados, porque Ele vai estar no meio e Ele vai fazer tudo, irmãos. Porque quando diz que Ele entrará e ceará conosco, isso está falando de abundância. Ceia está falando de alegria. Ceia está falando de festa. Ceia está falando de confraternização, de paz, de união. É isso que Ele quer fazer. Basta nós abrirmos verdadeiramente o nosso coração e derramarmos as nossas lágrimas, a nossa angústia diante do Todo-Poderoso. O salmista ainda diz assim, versículo 7. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ô irmão, o Senhor dos Exércitos, nações poderosas aí fazendo medo, nações poderosas querendo manipular o mundo, mas o nosso Deus, Ele é o Senhor dos Exércitos. Ele é o nosso refúgio. Vamos se esconder à sombra do Onipotente. O versículo 8 diz: vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ô irmão, os sinais estão aí. Veja quem quiser ver. Cada um acredite naquilo que quiser acreditar. Para isso somos livres. Para isso o Senhor nos deu entendimento, sabedoria. Mas que nós venhamos usar a mente sadia, a mente de Cristo. Que nós venhamos clamar a Deus, confiar só em Deus. E eu termino essa palavra dizendo para os irmãos que Deus, Ele é tudo aquilo que eu e você precisa que Ele seja. Que Deus está no meio, e se Ele estiver no meio da nossa vida, nós não seremos abalados. E que Ele faz, é a terceira coisa, Ele faz. Tudo aquilo que eu e você não podemos fazer, que os nossos pais, a nossa família, os nossos líderes, Deus, Ele faz. Deus, Ele faz, irmãos. Eu quero dizer para você, Deus é contigo. Deus disse para Josué, olha Josué, não fique aí prostrado, fique aí lamentando, porque Josué viu tudo o que Moisés fez.
Cada um temos aqui a nossa experiência com Deus. Já vimos Deus fazer muitas coisas. Cada um tem o seu testemunho, a sua experiência. Nos últimos anos, Deus tem recolhido homens e mulheres de nome importantes para o nosso meio cristão. E Deus disse para Josué: não se preocupe, Josué. Assim como eu fui com meu servo Moisés, serei contigo. Não se preocupe, meu querido irmão, minha querida irmã. Assim como Deus foi com os irmãos no passado, assim como Deus foi com João, com Tiago, com Paulo, com Pedro, assim como ele foi com Estevão até a hora da morte, e o céu se abriu. Oh, meu querido irmão, minha querida irmã, Deus é contigo. Deus está conosco. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Deus está contigo. Guarde essa palavra. Ele está no meio e Ele faz. E resumindo, Deus está contigo. Deus está contigo. Assim como Ele foi com Elias, com Eliseu, como Ele foi com Noé no dia do dilúvio, como Ele foi com Abraão no dia de livrar Ló da mão daqueles reis. Deus será contigo. Deus é conosco. Que nós venhamos continuar clamando e adorando e exaltando o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque breve virá e não tardará o Rei da Glória. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Que nós venhamos ter aí um final de semana abençoado na presença do nosso Deus. Clamando a Ele para que tudo isso passe e que nós venhamos chegar do outro lado mais fortes e poder cantar como Miriam cantou quando atravessou o Mar Vermelho. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, te dou graças, ó Senhor, porque até aqui tem nos ajudado, tem nos conduzido na Tua presença, porque as Tuas mãos poderosas têm nos guardado e guardado a todos os Teus filhos nos quatro cantos da terra. Eu venho clamar e te pedir, Senhor, que as Tuas mãos continuem estendidas, nos guardando e nos livrando de todo mal, porque nós confiamos que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Oh, Deus maravilhoso, na hora da angústia, sabemos que podemos encontrar em Ti o refúgio, o refrigério para a nossa alma. Ó Senhor, que Teu Espírito Santo visite a cada lar, a cada família, trazendo paz, alegria, comunhão, restaurando os lares, restaurando o casamento, restaurando o relacionamento familiar de muitas famílias, Senhor. Sabemos que tudo está debaixo do Teu domínio e do Teu controle. Cremos na Tua providência, Senhor. Multiplica, Senhor, no celeiro dos Teus filhos. Guarda, Senhor, do homem mau. Guarda-nos, Senhor, do inimigo de nossas almas. Conserva os Teus santos, os Teus fiéis na Tua presença e nos dê livramento, ó Deus. Assim eu te peço em nome de Jesus. Amém. E que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todo o povo de Deus. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.